Eu dei a dica aqui em aula que nós podemos clicar com o botão direito do mouse numa pasta e escolher as propriedades no menu. Mas também poderia clicar com o botão direito do mouse no arquivo. É o que nós vamos fazer agora. Não mais clicar com o botão direito do mouse numa pasta, mas agora eu vou clicar com o botão direito do mouse num arquivo. Acompanha de novo na tela. Então, novamente, vou acessar essa pasta. Vamos pegar aqui uma pasta chamada Concursos. Nessa pasta Concursos, já observa ali de forma ampliada, eu tenho dois elementos. Eu tenho um atalho e tenho também um arquivo chamado provas.doc dentro desta pasta. Vou clicar com o botão direito do mouse e aparece um menu. E nesse menu que aparece, quando eu clico com o botão direito do mouse num determinado arquivo, eu tenho desde opções para abrir o arquivo, para editar ele, para, inclusive, observa comigo, recortar para depois colar e mover esse arquivo, copiar para depois colar e copiar esse arquivo, seja na mesma unidade ou unidade diferente. Posso também, e aqui é muito importante, visualizar as propriedades desse arquivo. Então observa, quando eu clico com o botão direito do mouse num determinado arquivo, nós podemos desde editar o arquivo, abrir esse arquivo ou abrir com, porque quando eu escolho abrir com, eu posso escolher com que programa eu vou abrir o arquivo, e não obrigatoriamente o programa padrão. Inclusive eu posso escolher alterar o programa padrão. Também poderia escolher enviar para. Quando a gente escolhe a opção enviar para, o usuário pode escolher para onde ele deseja enviar esse arquivo. Se ele quer enviar para a área de trabalho, criando um atalho. Se ele quiser, por exemplo, enviar via Bluetooth. Se ele quiser enviar por e-mail, enviar para uma pasta compactada e enviar até para uma outra unidade. Isso tudo eu tenho clicando com o botão direito do mouse no arquivo. Poderia também pedir para excluir o arquivo. Aí vale as regras da lixeira. Se eu pedir para excluir e o arquivo for do disco rígido, então ele manda para a lixeira, por padrão. Se eu pressionar Shift excluir, é a mesma coisa do que o Shift delete, ele vai excluir sem passar pela lixeira. Tudo isso clicando com o botão direito do mouse. Posso pedir também para renomear o arquivo. Aí é importante lembrar que quando eu peço para renomear, tem que lembrar aqueles caracteres que eu não posso usar no ato de renomear o arquivo. Lembra? Barra, contra barra, barra vertical, dois pontos, aspas duplas, asterisco, ponto de interrogação, o sinal menor, o sinal maior, são aqueles caracteres que tu não pode usar para renomear os arquivos. E finalmente, posso também visualizar as propriedades desse arquivo. Aqui é um ponto importante, ó. Visualizar as propriedades do arquivo. Porque quando o usuário clica aqui, assim como aconteceu na pasta, também existem propriedades que são específicas para o arquivo. Aqui ele está me dizendo que tipo de arquivo ele é, está me indicando qual o local onde esse arquivo está armazenado, qual é o programa padrão que vai ser usado para abrir esse arquivo, permitindo o usuário até mesmo alterar o programa padrão para abrir esse arquivo. Quando o arquivo foi criado, quando foi modificado, quando foi acessado, o tamanho que esse arquivo tem e o tamanho quando armazenado em disco. E aqui os atributos, aquela parte que me interessa bastante que vocês saibam, os atributos deste arquivo, porque agora nós estamos falando especificamente do arquivo. Então eu poderia deixar esse arquivo somente leitura. E aí é claro que se ele é somente leitura, é porque não permite edição, apenas a leitura desse arquivo, para não permitir alteração nele. Poderia ter deixado o arquivo oculto, para que ele a princípio não apareça quando as pessoas acessarem a pasta. Ele vai ficar oculto, porque assim eu marquei a opção e defini ele como oculto. Outra, posso alterar também atributos avançados. Vamos clicar ali, para ver o que aparece quando eu clico em atributos avançados. Cliquei. E aqui então vem aquela mesma historinha que eu já tinha contado para vocês anteriormente. Eu posso definir então atributos avançados, como por exemplo, compactar o conteúdo do arquivo para economizar espaço em disco. E até criptografar o conteúdo do arquivo para proteger os dados. Porque nós podemos fazer isso, tanto compactar o conteúdo para economizar espaço em disco, como também criptografar o conteúdo para proteger os dados. Quando eu vou compactar, é porque eu quero comprimir.
e esse arquivo não ocupar tanto espaço do armazenamento. Quando eu quero criptografar, é porque eu quero codificar, para garantir o sigilo e garantir a confidencialidade desses dados, aumentando a segurança em relação ao sigilo e à confidencialidade. Portanto, isso eu também posso fazer quando nós falamos das propriedades daquele arquivo. Além disso, o usuário tem aqui, nas propriedades do arquivo, a guia segurança, que também permite o usuário editar se ele vai permitir ou negar atributos de segurança. Observa como a gente disse antes na questão da pasta, aqui a gente observa também a possibilidade de permitir ou negar permissões. Por que permitir e negar permissões? Porque tu pode, como eu já dizia, permitir de repente realizar a leitura, aí tu bota permitir, mas tu não quer permitir gravação. Então, para gravar, tu bota negar. Isso tu faz editando essas permissões e elas podem ser individuais para nomes de grupo ou de usuário. Então eu quero pegar um usuário específico e para esse usuário eu quero permitir a leitura, mas negar a gravação. Então eu vou selecionar o usuário, pedir para editar e permitir a leitura, mas negar a gravação. Porque eu posso individualizar isso para cada grupo de usuários ou usuário do sistema. Dizendo, ó, para esse eu quero permitir só a leitura, mas não a gravação. Para aquele eu quero permitir a leitura e também a gravação. Isso são edições que a gente faz aqui nos atributos e nas propriedades quando tu clica com o botão direito do mouse num determinado arquivo. Então nós já fizemos duas opções. Já clicamos com o botão direito do mouse numa pasta e já clicamos com o botão direito do mouse num arquivo.